Boa noite, meus amores, como é que vocês estão? Mais uma live com vocês e hoje a live ela tá um pouquinho diferente. Hoje eu vou convidar para participar aqui comigo 3 parceiras, né? 3 facilitadoras extraordinárias para estar aqui falando com vocês um pouquinho sobre o despertar interior. Esse despertar que muitos, né, estão tendo agora, aonde a gente começa a acessar esse movimento de estar presente, de estar no aqui e agora, onde você está com aquela sensação de algo novo está acontecendo aqui comigo. E pode ser aí dentro de você, pode ser no seu exterior. E a gente vai estar com 4 chamadas de live para fazer um convite muito especial para vocês, tá bom? Sem mais delongas, eu vou convidar agora as maravilhosas a participar. Nós vamos ter a Ana Santana, a Dani Castro e a Patrícia Pádua. Oi, amor! Olá, maravilhosa! Tudo bem? Tudo bem? Como é que Oi, boa vocês noite. estão? Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu não vi a Paty ainda. A Paty tá chegando, ela falou que tá chegando. Tá, então tá ótimo. Amores, hoje nós vamos estar falando sobre esse despertar interior. Esse bichinho que tá roendo aí em tantas pessoas, né? Dessa intriga de o que que tá acontecendo comigo? Eu tô estranho, eu ando paralisado, a sensação que eu tenho é que nada avança na minha vida. Eu conto ou vocês contam? Não, pode começar a contar, meu Pode amor. Pode começar. começar a trazer. Amor, isso é um dos sinais em que você está no seu despertar interior. É um dos sinais em que algo dentro de você requer um movimento, uma energia. É como se o seu chamado, o seu propósito, né? Porque depende de cada ponto de vista, né? E definição de cada um. Se ele tivesse aí, ó, latejante em você, dizendo: aí algo que você pode estar movimentando agora na sua vida. Sabe aquela famosa intuição em que você acha que é simples uma simples intuição? Não. É a sua conexão com o seu eu superior, com a sua centelha divina, dizendo para você: amor, desperta. Você não tá aqui só de passeio. Chegou a hora, né? Chegou a hora de sair do casulo e colocar a sua voz ao mundo. Então, Exato. quantas vezes a gente fica ouvindo aquela vozinha na nossa mente que a gente não se encaixa e aí a gente é julgado por ser diferente, por buscar diferente. Porque se eu fazer igual a manada, todo mundo faz. Todo mundo acaba fazendo aquilo que a sociedade fala. Mas verdade que isso é uma verdade para você? Quantas e quantas vezes você não fica buscando ou se comparando porque você não cabe mais? E você se esforça para ficar num pedacinho tão pequeno que na verdade você é muito maior. Mas você não reconhece a sua grandiosidade. E é o seu despertar batendo na sua porta e falando: Hello, cheguei, bora sair do casulo? É a sua alma pedindo para despertar. Eu falo que é a nossa alma pedindo por um despertar. Mas aí, para quem tá chegando, para quem ainda pensa assim, tá, será que. Como saber se esse despertar interior, se eu não despertei ainda? O que a gente pode trazer? Eu estava pensando sobre isso para a live, de o que a gente pode trazer para as pessoas sobre, tá, será que eu não despertei? Como reconhecer? Essa é a palavra. Como reconhecer que eu ainda não despertei para tudo isso? Quais são? Como que a gente pode trazer? Por exemplo, a vida tá, você sente a vida muito pesada, sabe? Que você acha que nada tá dando certo, sente um vazio sem explicação, sem uma lógica, tá sempre cansado, tá sempre, não só fisicamente, mas aquele
diria um peso emocional, sabe? Aquele cansaço que você pode passar um fim de semana inteiro deitado dormindo, você acorda na segunda-feira, você fala assim, ai, ainda estou com peso, ainda estou cansada. Seria por aí, né, meninas? Entre É, outras é. coisas. Sabe o que que eu percebo muito, Ana, que eu tô percebendo isso muito nos atendimentos? É que as pessoas elas estão em um espaço onde muitas vezes elas ficam não comparando o processo, mas elas ficam se culpabilizando de estar em um despertar e algumas pessoas ou algumas pessoas, né, do meio não está nesse despertar. Aí o que que elas fazem? Puf, vão pro errado delas. Vão pro errado delas, não se reconhecem, Uhum, percebe? E sim, aí elas ficam, tá, mas esse despertar, ele tá sendo realmente contribuição? Porque aí você fica no racional, né? Você entra num auto-julgamento, porque assim, como que a sua A vida parte pode ser chegou. leve e todo mundo ao seu redor não ter uma vida leve? E Exato. aí a gente se culpa. E a culpa é a primeira etapa para a gente parar toda e qualquer criação, todo e qualquer despertar. Porque o processo, ele é único. Nós aqui somos três, a Paty está entrando, vai ser a quarta. Cada um teve o seu e tem o seu processo. Então, quantas e quantas vezes a gente não fica buscando a comparação? Não, porque o da Renata foi assim e o meu tem que ser. O da Ana foi assado e o meu não é, então eu não tô sentindo. Eu tenho que ter catarse, não tenho que ter catarse. E aí eu fico com tanta informação na mente que eu paro o fluxo porque eu não permito sentir esse despertar. exato. É aquela sensação também de que a gente não pertence mais àquele ambiente. São algumas, né? Ai, nossa, você tem sempre assim, você tinha algumas amizades, elas começam a se afastar. Aí você fala assim, o que está acontecendo? E aí a gente começa a buscar realmente, achando que a gente que está errado. E aí começa a cair nas crenças, no auto-julgamento, em tudo isso. E aí o desejo de mudança, ele começa a ficar o quê? Se silenciar. Porque fica pesado, né, Ana? Começa a ficar Fica. pesado. A impressão que a gente tem é que a gente vai despertar, tá nesse processo de despertar, e tá tirando as bagagens que estava pesado. E aí, quando a gente chega num processo que você já acha que você, né, já, nossa, já tô despertando bastante, começa a acessar a consciência, começa a mudar a ambiência, nanani, nananá, de repente, chega nesse estado que você acabou de falar, aí é como se eu recolhesse as mochilinhas e colocasse as mochilinhas de novo, porque eu quero pertencer a esse universo aqui fora. É muito louco isso, né? Oi, Pati, Oi, Paty. bem-vinda! Oi, Olá, meninas! maravilhosa. Oi, oi, desculpa o atraso aí, tava para variar no trânsito. Tá Mas ótimo. chegamos, Tudo chegamos. certo, tudo certo. Mas é engraçado, né? Porque assim, quando a gente começa a buscar um despertar, às vezes vem uma intuiçãozinha, vem aquela vozinha na nossa cabeça e fala assim: você é diferente, né? Você tem um quê diferente. E não é que a diferença faz da gente mais ou menos, não é isso. É porque a gente começa a olhar para a realidade que a gente tá com um outro olhar. A gente começa a parar de buscar a validação do outro. E a gente começa a fazer a autovalidação. Eu sei o quanto eu sou grandiosa, eu começo a reconhecer as minhas habilidades. Eu começo a reconhecer que eu não vim neste mundo, gente, para salvar. Eu vim para contribuir. E quanto peso eu carreguei eu mesma na minha vida, porque eu busquei salvar tantas e tantas pessoas que depois eu trazia e colocava elas num patamar maravilhoso. Elas falavam assim: "Nossa, Dani, você é muito pra mim". Isso independente do grau de relacionamento. E elas saíam. E eu ficava com aquele peso. E eu carregava algo que não era meu durante muito tempo. Quando você começa um despertar, você sim, você continua sendo contribuição e não mais a salvadora da pátria. Porque você reconhece que aquilo que é do outro é do outro. E tudo é uma escolha. É uma escolha você querer pertencer, é uma escolha você buscar por validação, é uma escolha você não reconhecer quem você é. E como seria você reconhecer que você é o maior presente que você pode ser para você e não para o outro?
E isso faz com que você se desperte cada vez mais e tenha uma vida muito mais leve. Eu até fiz uma live falando sobre isso, acho que semana passada ou semana retrasada. Que aonde a gente vê o maior erro da gente, né? Que a gente tem tendência a achar que tudo na gente é mais errado do que os outros, é onde está a nossa maior habilidade. Sim, Então, quantas coisas você está projetando na sua vida, que você está paralisando a sua vida, porque você está julgando que isso é a maior parte errada de você, e você não está se reconhecendo. E você sim, pode, tipo, você fala assim, ai, Renata, mas a minha vida tá uma merda agora. Tá uma PQP. Tá, você reconhece que você é grandiosa pra criar uma merda ou pra criar uma PQP na sua vida? Então, você já sim. imaginou a puta potência que você não é se você escolher virar a chave, virar o jogo e sobrecriar, né? Tudo isso na sua vida. E eu acho que isso é o que aconteceu um pouco com nós quatro que estamos aqui. E com certeza com muitas pessoas que vão estar ouvindo a gente e que vão estar participando com a gente dessa imersão no dia 6 de julho, que vai ser uma imersão intensa, onde nós vamos estar trabalhando os maiores 4 pilares da nossa vida, né? Da roda da nossa vida, aonde você vai entender por que que certas crenças bloqueiam vocês, né, que limitam a gente, porque a gente acaba criando um teto, criando ali uma viseira, que a gente só enxerga aquilo daquele jeito, uma rigidez, né? E aí nós quatro, esse quarteto aqui maravilhoso, tá colocando para vocês em disponível essa imersão justamente para isso, para você ter ferramentas para que você possa se reconhecer. Não só Sim. na hora do curso e depois, fiz um curso maravilha, não. Depois que passa, né, esse boom do curso que a gente dá, que todo mundo quando faz um curso ganha um boom, e aí depois muitas pessoas fazem Então, nosso intuito é o oposto. É você ter em mãos ferramentas em que você vai poder lidar com os seus desafios diários, com o seu processo, porque cada um tem o ritmo e o processo diferente. Porque geralmente a classe acontece quando ela acaba. Porque durante a classe tá aqui, ó, naquela energia, naquela, nossa, e mais, e mais. Acabou, e aí? É você com você. É você fazer e colocar em prática tudo aquilo que a gente vai estar trazendo para vocês, mas respeitando o seu tempo, parando e saindo do auto-julgamento, buscando reconhecer que o seu processo, ele é único, porque você é um ser único, grandioso e especial. É isso, Eu Dani, e costumo, você falou uma coisa que é importante. É um processo, né? O despertar, ele não é um ponto de chegada. Não tem um ponto de chegada. Eu acho que é uma jornada, né? Constante. A gente tem que sempre estar ligado nisso, né? Então, por isso que depois dessa imersão, a gente continua, né? Essas ferramentas que a gente vai trazer lá é justamente para essa continuidade dessa jornada, para que isso se torne mais leve, né? Que esse despertar continue, mas de uma forma mais leve, com mais sentido, com uma luz no fim do túnel, né? Sem a eu gente ficar costumo toda falar. perdida. O que está acontecendo comigo? Eu estou Né? na jornada do autoconhecimento já tem 11 anos. Esse ano fazem Pois 11 é. anos. E sempre tenho algo a despertar, enfim. E eu sempre falo nos meus atendimentos, nos cursos, nas imersões, que é 50% a gente vai estar entregando e os outros 50% é a autorresponsabilidade de cada um que está recebendo, colocar em prática no dia as ferramentas que vão estar acessando e o depois também, né? Continuar esse processo, é fazer essa escolha de continuar e de olhar para si todos os dias. Se escolher, é uma escolha diária. Exato. E é muito gostoso, né, gente? Porque assim, nós passamos por um despertar e nós continuamos despertar todos os dias. É o que a Paty trouxe. O despertar, ele é um processo. É todos os dias. Vai ter aquele dia que você não vai estar 100%.
Mas qual é a ferramenta que eu posso utilizar para elevar a minha energia, ou para que eu não caia no auto-julgamento, ou até se eu cair no auto-julgamento, como que eu reconheço isso e volto mais fácil para minha conexão comigo mesma? Porque é muito simples a gente voltar, porque assim, são quantos anos de vocês trabalhando de um modo ou vivendo de um modo para agradar as outras pessoas? Quanto e quanto tempo vocês ficam buscando a validação, o reconhecimento? Você, por mais entusiasmo, por mais brilho que você tenha, se você não reconhecer que você é isso, como que você vai querer aprender ou ensinar ou levar isso para uma outra pessoa, ou reconhecer no outro o brilho que ele tem? Então, o despertar, ele, no meu ponto de vista, ele é algo com muita amorosidade. Nós aqui já passamos por diversos processos, e quantos mais processos não vamos passar? Porque a gente sempre se coloca numa posição de que a gente está aqui para aprender. A gente vai dar uma imersão, a gente vai contribuir com vocês, mas como que vocês também podem contribuir com a gente? Porque tudo é uma via de mão dupla. E quando você está no despertar, você não se compara mais. Você não fica, não, a Ana sabe mais, ou a Paty, ou a Rê. Não, todos aqui temos o seu grau de contribuição na vida de cada uma das pessoas. E como seria você escolher participar de um despertar leve, com muita gentileza? Porque eu acho que tem que ser gentil, não tem que ser no force, você tem aquela coisa, não, você precisa, não, você não precisa fazer nada. Você escolhe fazer. E quando você escolhe fazer, tudo fica muito mais leve. Exato. É uma higiene pessoal. Sim, Assim como você escova os dentes todo dia, toma banho todos os dias, come todos os dias, bebe água todos os dias, assim é esse despertar da consciência, né? Ele é um músculo, aonde nós praticamos as ferramentas. Então você se torna a ferramenta da ferramenta. E aí as pessoas podem falar assim, ah, mas eu não me identifico com algumas ferramentas de Axis, não me identifico com algumas ferramentas de constelação, ou com qualquer outra terapia, né? E tá tudo bem. Mas você percebe que nós temos um leque de ferramentas onde você pode escolher qual ferramenta corresponde mais com a sua energia. Aí sim. pode ser pessoas que levem para o sentido religioso também. Ah, Renata, mas eu não curto muito essas ferramentas, eu né, sou mais da minha religião, eu acredito mais no meu Deus. Gente, a gente não está aqui para falar sobre isso e abordar sobre isso. Quando a gente trata das ferramentas, quando a gente fala o universo traz para mim, fonte criadora traz para mim, ou eu me conecto com o meu eu superior, com a minha centelha divina, com a minha mônada, a gente também é a nossa maneira de falar que nós estamos conectando com Deus. Então você usa aquilo que é verdadeiro para você, que traz leveza para você e para o seu coração. E uma das ferramentas que eu acho maravilhosa que a Axis trabalha, apesar que dentro do próprio Axis ainda existe muito, é o julgamento. Ele ensina a gente a soltar, a liberar todo o julgamento. E o pior dos julgamentos, no meu ponto de vista, é o auto-julgamento. Porque se a Paty chega para mim agora e me conta uma história da carrochinha, onde eu vou ter, meu Deus, Paty, eu vou entrar, né, em empatia com ela. Por que que quando acontece algo comigo, eu fico me chicoteando? Eu fico me sentindo culpada? Eu fico me xingando? Eu tava andando esses dias com uma pessoa e a pessoa falou assim, ai, mas tu é burra mesmo, não sei o quê. Nossa, aquilo pra mim, meu ouvido fez assim, tá. E eu, ai, pelo amor de Deus, não fala isso. Aí ela, o que que eu fiz? Eu falei, você viu o jeito que você falou com você? Então, assim, aquilo reverberou em mim, gente, como se tivesse assim, ó, bum, duas tampas na minha cabeça. E para ela estava sendo algo não automático, mas para ela estava sendo algo normal. Então, eu trouxe ali aquela consciência para ela e falei, cara, se está saindo da sua boca como eu sou burra, o que que cada molécula do seu corpo Não tá tá carregando. entendendo? É? Percebe? E às vezes a gente fala assim, Exato. ah, mas isso é bobo, é uma coisa. Gente, começa no bobo, Bobo não. Exato. tá? E tudo isso vem para o Começa no físico. pequeno. E tudo isso vem para o físico. E as pessoas adoecem com todo esse
auto-julgamento. Você falou, eu lembrei no domingo, eu fiz Somatiza, processo né? corporal em uma pessoa que ela estava com enxaqueca faziam 2 dias e não passava. E já tinha ido todo tipo de medicamento, enfim, várias coisas, e nada, e nada. Aí eu peguei a apostilinha do 3 dias de corpo, né? Aqueles processos maravilhosos. E aí caiu sobre trabalhar as emoções lá, enfim, o processo. E aí eu corri o processo nela e fui dando os podpoc que tinha lá. E aí passou a enxaqueca. Ela falou, nossa, que mágica, né? Que foi aqui, porque eu tava desde ontem sem conseguir ficar com o olho aberto. Ok, passou. Aí não deu umas 2 horas depois, a pessoa tava assim, porque eu sou uma incompetente mesmo, eu não. Aí eu falei, ó, pelo amor de Deus. Então, eu falei assim, ó, eu fiz um processo e você já volta, né, nesse auto-julgamento, nessa autocobrança. Falei assim, é um auto-boicote constante, né? Falei assim, você escolhe voltar com a enxaqueca, porque ela vai voltar daqui pra noite, se você continuar repetindo isso pra você mesmo. E aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, verdade. Falei, pois é, foi trabalhado justamente essas questões emocionais. E aí você vai e volta. Ela falou, foi no automático. Foi E essa o a resposta. pior Foi no é, automático. e é no automático, Ana, porque assim, desde que a gente é criança, a gente aprendeu a se julgar. A ouvir assim, a fulana é mais bonita, a outra é a mais inteligente. Ninguém vem e fala assim, nossa, você tem uma habilidade ótima para isso. Não. Sempre as pessoas acabam colocando a gente no errado da gente, no pior da gente. E de tanto a gente ouvir isso, pra gente é normal se autocriticar. Eu não tô bonita, eu não tô magra, eu não sou inteligente, eu não sou capaz. E tudo isso, como você trouxe, o corpo vai armazenando isso. E quando a gente vê, nós somos os nossos piores julgadores. Não é nossa mãe, não é o nosso pai, que a gente fica culpando questões de infância, relacionamentos abusivos. A gente coloca tudo isso na nossa vida. Porque a gente não se ama de verdade. A gente não reconhece quem a gente é. A gente simplesmente fala assim: nossa, Rê, você é super inteligente. Só que eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho dentro de mim. Mas se a Renata vira e fala: nossa, Dani, mas você também é? Será que eu sou? Você já entra na dúvida. A gente E fica a contando dúvida historinha, né? e a dúvida, ela é uma autocrítica, quase que um julgamento, se não um julgamento. E vocês sabem que, assim, na minha terceira classe de fundamento, é muito engraçado, né? Porque, assim, cada classe a gente vai tendo mais consciência. A Rô tava falando, e ela falou assim, que cada julgamento abre um portal para um demônio. Parênteses, demônio, energias negativas, aquelas coisas que param a sua vida, né? Não são os demônios que a sociedade fala que são, enfim. E aí eu Os falei, hominhos vermelhos de caraca, chifre, né? né? É, isso mesmo. Aí eu peguei e falei assim, falei, caraca, então quantos portais eu já não abri? Ou eu até abro inconscientemente quando algo não sai do jeito que eu projetei que deveria sair, e eu entro na autocobrança, na autocrítica, porque, pô, mais uma vez não saiu do jeito que eu queria. Verdade que não saiu? Então essa questão do autojulgamento, das emoções, é isso mesmo, Aninha. É muito louco, né? Como é louco. É sim. É a necessidade que a gente tem de validar mesmo, né? Que a gente é um coitadinho, que a gente é limitado, que a gente é incapaz, que precisa que uma outra pessoa venha de fora para falar: você tá bonita, você tá feia, você é inteligente, você é burra, você é isso, você é aquilo. E aí você entra, é verdade, não é? Aí o que que acontece? Se o meu dia tá mais ou menos bem, eu até concordo que a Dani disse que eu sou linda. Mas se tá num dia onde eu acordei gritando com o mundo, chateada, né? Tipo aquele dia que você quer passar o dia de pijama, que vai acontecer? Você vai entrar quase que uma depressão profunda, né? Você vai Sim. falar assim, nossa, realmente. Aí, meu amor, até como é que chama? Aquela espinha que tava aqui, que você nem tava vendo ela aqui, até aquela espinha vai criar uma proporção enorme que já vai te trazer, entendeu? Tudo quanto é perrengue para você aprender. E aí é o que eu falo, esse universo, esse Deus, essa fonte criadora, tem uma energia tão amorosa, tem uma energia tão única,
Tudo tá tão em sincronicidade que tudo vem para ensinar a gente com muito amor. E é o que a Dani falou mais cedo, tudo é uma escolha. Você escolhe. Tá, eu tenho isso. Eu tenho duas escolhas aqui. Ou eu escolho sair dessa zona e parar de me ver como um vítima, como, né, no trauma e drama, ou eu me escolho, tá, foi desconfortável para mim, não foi legal, foi pesado, não me senti bem, então eu escolho outras possibilidades. Eu escolho mudar de caminho, mudar de rota. Agora, se você continua fazendo a mesma coisa, as mesmas escolhas, estando com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, que tá sempre te colocando para baixo, como é que você vai subir, amor? Não tem foguete que suba. E aí a gente convida para o despertar junto com a gente, porque a gente vai trabalhar todos esses pilares, tudo isso que a gente está trazendo aqui. Tá fazendo sentido para vocês, quem está aqui ao vivo? Não É consigo porque ver assim, todo mundo. porque esse despertar é justamente trazer a consciência disso tudo que a gente faz, né? Desses julgamentos, enfim, é trazer, é mostrar que como a gente está agindo agora para que a gente consiga mudar isso, porque quando vem a consciência a gente consegue mudar, né? Então é trazer as crenças que a gente tem, que a gente usa e nem percebe, né? São os julgamentos que a gente tem, está tão automático que a gente falou aí, né? As coisas estão tão automático que a gente não para perceber. Então o despertar para mim é justamente isso, é você parar e ver, nossa, é mesmo, eu estou me julgando. E ter ferramentas depois para você poder trabalhar isso. Então a gente vai É, e na verdade, acordar, né? Porque a gente está no é, e na automático. verdade, é trazer à tona aquilo que está parando a sua vida. É, Aquilo que falta só você dar um passo para você ser quem você veio para ser. E cada um aqui tem o seu espaço. 4 terapeutas maravilhosas que se encontraram nessa vida, que foram se descobrindo nessa vida e que estão aqui loucas, loucas, frenéticas, para contribuir com vocês para esse despertar. Cada uma tem a sua história, cada um tem o seu momento. E o mais gostoso é quando você encontra uma egrégora de contribuição mesmo, sabe? Eu não falo que é um grupo de apoio, porque grupo de apoio parece que é aqueles negócios tipo alcoólicos anônimos, me segura porque eu não posso tomar o álcool. Não, é um grupo de contribuição. Eu contribuo com você e você contribui comigo. Eu não sei nem mais nem menos, eu tô aqui para trazer para você aquilo que eu coloco na minha vida todos os dias e funciona. Tanto funciona que eu tô aqui, numa live com pessoas grandiosas que eu pedi e peço todos os dias para me conectar com pessoas grandiosas e o universo me dá. Mas quantas pessoas ele tirou? Eu vou olhar para quem saiu ou para quem está entrando? Cada um tem o seu espaço na sua vida. E não é porque hoje você não cabe mais nas relações que você tá, seja no seu trabalho, seja com amigos, até com familiares. Porque eu falo que assim, os maiores professores da nossa vida é a família. É com a família que a gente aprende tudo. Então, se hoje você não cabe mais, meu amor, seja bem-vindo a um novo despertar. E às vezes você é quem vai ser o instrumento para que outras pessoas olhem e falem: caraca, a Dani conseguiu, a Renata, a Ana, a Pati, por que eu não? O que eu tenho de mais ou menos que eu não possa também despertar e trazer essa energia e ser contribuição para todo mundo? Porque esse é o grande objetivo, ser contribuição na vida de cada um de vocês. Exato. E nós vamos trazer, como a Rê trouxe lá no começo, que o nosso intuito é trazer ferramentas para que vocês possam continuar esse processo. Vai ter e-book, meninas, com Ah, de vai ter presente? áudios Vai reprogramacionais, ter alguns loopings. presentinhos aí. Porque, assim, esse continuar é essencial. É, tem muitas alunas, e o que eu falei, a entrega é 50% e a sua parte, aos outros 50%, é você colocar em prática tudo aquilo que nós vamos trazer. E assim, estamos aqui todas dispostas a entregar o nosso melhor, com certeza, aquele 120%. Então, venham preparados que Save the Date, 6 de julho, vai ficar para a história, porque assim,
vamos despertar ainda mais. E a gente vai trabalhar Vai ser, os 4 principais pilares, né? Quais são, Paty? primeiro é o despertar interior, né? Depois o despertar financeiro e profissional. Profissional. Depois temos o despertar espiritual. E depois que a gente trabalhar isso, a gente vai ver o despertar da prosperidade. Porque Então a gente vai tá trabalhar tudo essas junto 3 e fases, misturado, né? né? Tudo junto e misturado para que, uau, a gente realmente desperte e chegue ali, né, na busca da prosperidade, pelo menos a gente consiga fluir, né, consiga ter mais consciência do que é, do que a gente quer, do que a gente pode fazer, né, de que tudo depende da gente, das nossas ações, das nossas escolhas, né, para que a gente consiga realmente dar um Exatamente. rumo diferente na vida, transformar aquilo que a gente não está gostando agora. Paty, quem tá entrando agora na live ou vai assistir essa live no gravado, essa é a nossa primeira live falando sobre o nosso primeiro tema, né? Nosso primeiro pilar. Quem tá pegando a gente agora do início, qual é o presente que essa pessoa vai ganhar com o primeiro lote? Quem quer falar? Paty vai Eu falar? mesma? Falo. Eu só não me lembro dos valores, gente. A gente vai pôr valores Não, não aqui, eu precisa nem depois. falar Não, valor, Não né? precisa trazer tá, o valor, mas tá. tem um valor diferenciado, né? Temos, O temos, primeiro é. lote. O Seja primeiro lote vai até o dia 15, tá? Agora do 6. Temos um domingo. primeiro lote com valor assim, com mega desconto, tá, gente? E depois o segundo lote se encerra dia 30 do 6. É isso? É. É Terceiro isso mesmo. lote, e o terceiro lote se encerra dia 6, que é exatamente no dia do workshop. Então, assim, se apressem, tá? Se apressem, a gente vai deixar o link, né, na bio, tanto no meu, da Rê, da Ana, da Dani, a gente colocou lá, a gente vai colocar no link da bio, o link do site, vocês podem olhar, podem ver como é que vai ser o workshop, lá tá tudo descrito direitinho, e temos os valores logo embaixo, e também o botãozinho lá no link de inscrição. E o que mais é possível. Exatamente. Mas é Quem está possível. aqui, está fazendo sentido para vocês? Tem alguma dúvida? Temos a Naide, a Rose, maravilhosa, lá de Natal. Tô com saudade daí, Rose. Sua linda. Quem Tem a mais? Rose, tem a Marte, tem a Tem a Naide, Paty. tem a Ana, tem a Rosiane, tem a Camille, a Jane, a Cleo, a Cris, a Lipe, Acho que a Paty acabou de entrar também, a a Paty maravilhosa. Amanda, Uhum. Antônia, Zilvone, As Núria. partes são maravilhosas. As Paty são maravilhosas e são muito Ai, modestas também. saudade. Rose, Acontece. olha, coloca aí na sua agenda. Um mês antes a gente já tá avisando, porque às vezes ela trabalha de sábado. Então, É no 6 de julho domingo. já coloca. Ah, o domingo, é verdade. É 6 de domingo. Sorry. Ah, domingo Justamente não vai para quem ter trabalha erro, não. sábado. E a É, gente escolheu, Rose, não a tem gente erro. pensou Vem com muito, a viu? gente. A gente pensou muito Porque, se ia ser o sábado ou domingo, mas a energia verdade. ficou mais expansiva no domingo. E É. é aquele ponto de vista, meu amor, que a gente fala. Domingo é dia da família, domingo é o momento que eu tenho para descansar, domingo. A gente sabe disso, a gente também. Só que você já parou para pensar que só pessoas grandiosas escolhem passar um domingo acessando a consciência, liberando pactos, promessas, votos, crenças limitantes, liberando perdão, aprendendo a se reconhecer, a se conectar com esse ser infinito que é? É por isso. Vendo do que cada um é capaz, né? De mudar na vida. Um E é por domingo, isso acho E que A vale a tudo, Nath pena. colocou aqui. Cheguei agora. Boa noite. Seja e tudo é uma, bem-vinda, Nath. e tudo é uma escolha, né, gente? Assim, não importa o dia. A gente nasce e morre a cada respiração. Então, se eu tiver que esperar o dia que eu vou nascer, o dia que eu vou morrer, Senhor amado. E como seria você escolher um dia para você? Um dia para você experienciar, não só mexer naquela coisinha que você deixou lá escondidinha, sabe? No fundo do armário, que você não quer olhar, que você não quer levantar o tapete para não sair a poeira. Mas como seria você levantar o tapete, sacudir a poeira e construir uma nova realidade?
e entender que você é a principal responsável pela vida que você tem hoje. Não é a política, não é o país, não é a sua situação econômica, não é o quanto você tem de dinheiro na conta, não é com quem você se relaciona, se você sai, se você não sai. Como seria você ser a sua primeira escolha? E reconhecer que você, no seu caminho do despertar, com toda a amorosidade, com toda a gentileza, olhando para 4 pilares que sustentam a sua vida. Primeiro é você com você. Depois é você nas suas relações profissionais. Depois é como você se conecta com a espiritualidade. E aqui a gente não está falando de religião. Mas como você se conecta com as energias, com a alta frequência, com os mestres de luz, com tudo aquilo que a gente tem disponível pra gente? E depois, né, gente? Como que você se conecta com a sua prosperidade? E a prosperidade não é só dinheiro, é saúde, é bem-estar, é alegria, é diversão, é gratidão. Então, assim, quando a gente cria uma imersão, quando a gente vem para trazer para vocês um pouco do que a gente chama de expansão da consciência, é para que vocês se divirtam, assim como nós. A gente está aqui não na obrigação, não porque a gente quer colocar alguma coisa para vocês, não, a gente quer mostrar para vocês um caminho leve, um caminho que nós estamos estudando há muito tempo e que a gente está compilando para vocês numa imersão para que fique mais fácil. Ah, como eu queria uma imersão no passado, gente, que me desse mais ou menos um caminho de como olhar para esses pilares, não me julgar, não me criticar, não vomitar, né, meninas, do passado, que cada experiência era uma catarse gigantesca. Porque sim, é o que a gente escolhe. E isso é legal, Dani, porque assim como as terapias vão evoluindo, né? As energias também elas vão se modificando. Então, processos terapêuticos antigos que te dava catarse, que te trazia dor, que fazia você ir lá, né, futecar na ferida, a gente está aprendendo a lidar com ferramentas e tá, né, crescendo, aí expandindo, transmutando essas ferramentas justamente na leveza. Sim. Então, a gente está trazendo essa consciência para vocês, que não precisa ser sofrido, não precisa ser pesado liberar essa mochila. Você Não, pode liberar essa mochila com total facilidade, com total leveza. Então, o que se requer para que você seja a escolha, para que você escolha investir em você, no seu autoconhecimento, nesse seu despertar. Porque o que eu vejo muito é que tem muita gente aí andando de muleta e querendo carregar os outros nas costas. Opa! e aí chega onde? Não chega. Ou até chega, mas aí se tem inteiro a gente já não garante, né? Chega com a ajuda de aparelhos, pedindo na UTI, quase injetando adrenalina para ter uma sobrevida, né? E aí começa a se questionar sobre tudo na vida, né? Chega um momento que tá tão cansado, tá tão pesado, que começa a se questionar: por que eu estou aqui? O que eu tô fazendo da minha vida? Tem algo de errado comigo ou é com o mundo que tá ao contrário? E assim, como todas nós trouxemos, pode ser leve. Sim, exatamente isso. Então a gente tem ferramentas aqui para te trazer essa leveza no processo, esse acolhimento, sabe? Busquem esse acolhimento. O caminho ele é grandioso demais. Então, quando você começa a despertar, é um caminho sem volta também, porque você vai reconhecendo a sua potência, você vai se empoderando de você e não tem mais volta, não dá para. Eu não consigo, igual a Rê trouxe. Ó, Ah, é que escuto sobre burra, isso e aquilo que dói. Eu também, quando eu vejo algumas atitudes, eu fico assim, parece que tá me batendo em mim. Eu falo, não, para. gente, mas eu não conheço ninguém nessa caminhada de consciência, de despertar, de mudar a forma de ver o mundo, que queira voltar porque era antes. Eu acho que eu não Não conheço tem como. ninguém, né? É que Né? uma vez que você vê além Exatamente. do véu, você não consegue colocar o véu de novo. Não, você vê como é que pode ser diferente, como é que pode ser mais fácil, como é que pode ser mais leve, Ó, como é que pode ser mais alegre. eu vou Não é compartilhar com viver. vocês. Eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu no fundamento. Eu tava no fundamento e aí eu tava muito puta esse dia.
E aí eu conversando lá com o Sandro, né, o facilitador, e ele, tá, mas o que que é isso? E eu, é isso. E ele, aham, tá, e é isso. E eu ficava assim, parecendo conversa de maluco, sabe? Tipo, o que que é isso? Eu é isso? E ele olhou pra mim e falou assim, para de contar a história pra você. Fala realmente o que você tá sentindo. Quando eu parei pra parar de contar a história pra mim, pra falar o que eu tava sentindo, mas eu chorei horrores. E as meninas que estavam comigo, que também são minhas alunas, elas ficaram assim, Rê, eu nunca vi você chorar desse tanto. Rê, eu nunca vi você nesse estado. Aí eu olhei pra elas e falei, bem-vindas ao clube. Eu sou humana. Pode não parecer, mas eu ainda sou humana. Humanoide, né, amores? E aí eu falei assim, e faz parte do processo. E que bom que vocês perceberam que a Rê, apesar de ter dado o curso para vocês, ela também está em processo. Então, a gente está em constante processo. Então, se vocês encontram alguma facilitadora, alguma terapeuta que fala para vocês que elas já sabem tudo, que elas já passaram por todo o processo, que elas não precisam aprender nada, troca de terapeuta. Cuidado, pode ser mentira. Porque Desconfie. são tantas camadas, assim. São quantos anos? Nesta Gente, vida. se a pessoa não tem E em mais nada para outra mudar, ela vida. já se iluminou. Ela já se Não, iluminou, não tá mais então, nesse se a mundo. pessoa não tem Não tá nada, mais ela já aqui, eu ia virou um falar. santo, ela Pode já ir. pode subir aos céus, Ela pedir não tá para aqui. ser canonizada porque ela virou um santo. Porque Ela assim, não tá mais nesse mundo. Desceu. a gente todo dia, a gente é colocado em questão com as nossas questões. E não é só simplesmente, seja uma relação de amizade, seja um cliente, um paciente, uma coisa com um familiar. Você fala, cara, sério mesmo que voltou isso? Mas é o modo como a gente reage de acordo com a consciência que a gente vai adquirindo. Eu vou me alinhar e concordar de que eu não posso ter mais nada porque eu já sou onipresente, onipotente, onisciente, sei tudo. Ou eu vou me colocar numa posição de que nada sei e tô aqui para aprender e contribuir. E sair do vitimismo. E parar de cobrar ou de culpar as pessoas que estão à minha volta. Porque sou eu que escolho. Eu crio a minha realidade. Eu sou responsável pela minha vida. E não você. E vocês sabem por que que a gente está aqui? Por que que esse quarteto aqui decidiu fazer essa imersão, tá colocando energia nisso e tá aqui, ó, colocando a cara para bater, pôr na boca no mundo? Porque conhecimento adquirido e não compartilhado é apenas uma historinha que você tá lendo. É isso aí. Exato. Conhecimento, para se tornar conhecimento, você tem que aprender e compartilhar. Você tem que aprender e praticar. Então, se você tá parado, por que que tem muita gente que faz um monte de curso e tá aí estagnado, tá aí se comparando, tá aí no auto-julgamento? Ah, mas isso não é pra mim. Ah, mas isso é o quê? Verdade? Você tá compartilhando? O que que você tá movimentando em você? Então, percebe que por isso, às vezes, pode esse despertar interior pode ser pesado? E aí você Sim, fala, ai, mas eu não sou terapeuta, eu não quero... Gente, a gente não tá aqui falando que é só para terapeuta esse despertar do interior. Isso aqui é para todo ser humano que A está sua numa busca vida. de algo mais, que está numa busca de fazer algo diferente, de ser uma movimentação, de ser a energia, sabe? Que procura ampliar algo na sua vida. Então, É se assim, se você está você que está inconformado, né? ouvindo, Se você está inconformado com a sua vida, fala assim, não é possível que isso seja, tem que ter algo diferente. Tem algo diferente, vem tem. saber com a gente, porque tem. E mesmo se você estiver conformado e estiver pensando Conformado que também, pode né? melhorar, vem também, Bem também. É porque exatamente Sempre sempre isso. pode pode melhorar. melhorar. Sempre. é. E assim, né, meus amores, o quanto que a gente não tem, que a gente pode passar para as pessoas com muito mais facilidade. Né? Às vezes a gente fica lendo quantos livros cada uma aqui já leu, quantos cursos, quantas imersões, e o que mais é possível que a gente continua sempre na busca, mas um compilado de práticas, técnicas, exercícios,
Um dia. É um dia que você vai se dar de presente que vai transformar a sua vida se você escolher. Também não adianta você vir para a imersão e jogar toda uma expectativa de que nós quatro vamos mudar a sua vida. Não, 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 senhora ou senhor. Você muda a sua vida a cada instante. Eu vou trazer minha história, a Rê vai trazer a dela, a Ana, a Pati, mas assim, é você com você. Fala, Rê. Acabei de acessar uma música. Qual Super música? fantástico, amigo. Que bom estar É, contigo no é nosso tipo balão. isso. Tan, tan, Bora tan. pro nosso balão. Quem É isso escolhe mesmo. voar nesse balão mágico? É tipo isso Ih, mesmo. entregou a Bora pro idade balão aí. mágico. Mas, É. Paty, Muito olha bom, só o gente. Que que é a isso. consciência que me veio. Cara, quem vai entrar num balão para fazer uma experiência assim diferente? De você estar Uau, hein? vendo o mundo, né? As cidades ou que você queira lidar ali, lá de cima. É. Primeiro que qualquer pessoa que escolha fazer novas experiências, uma criança que não tem julgamento, não tem medo de altura, não tem medo de nada, e um sonhador. É bem o Percebe? balão mágico mesmo, né? Entrar no balão Exato. mágico e vem com a gente. Realmente, é muito legal. É Acessar sua verdade. Adorei criança isso. interior sem julgamento. Porque quem tem medo? Uma criança, ela não tem medo. O Antônio esses dias estava me mostrando um vídeo das crianças segurando cobra, segurando sapo, e os pais saíram correndo, né? Tudo doido. A gente é que passa medo para as crianças. É as nossas inseguranças que a gente transpassa para eles. E aí o próprio animal não reagia àquela criança. Por quê? Não tinha medo, né? Não tinha Não tem aquela energia. julgamento. Sem Não tem julgamento. ponto de O vista. animal sente que aquela criança não tá julgando ela. É. E não quer E fazer aí, mal pra ela, quer só sentir, né? e vocês falando aqui, gente, eu realmente, literalmente, vi nós quatro voando um Ah, balão vai ser a música mágico. de abertura, gente. Bora criar já uma Ah, É, arte do que balão ótimo. fantástico. Por que não? E vai ser tão divertido quanto andar de balão. De balão Sim, mágico, né? E o que é mais é isso aí. exato. possível? Convite Ai, incrível. gente, isso Venha se aí, muito bom. divertir nesse balão mágico com a gente. Venha se divertir. Adoro. Então é isso, amores. A gente vai deixar vocês, porque semana que vem tem outra live. Lembra que eu falei que são Segunda. 4 pilares mais importantes, né? Então, semana que vem a gente vai falar de qual pilar, Paty? Financeiro e profissional. Financeiro e profissional. E na Oi, terça-feira, Glorinha. né? Não, Não, é Não, toda segunda. segunda-feira. segunda. Toda Isso. segunda. Semana que vem, segunda-feira, no mesmo Às bate-canal, no 18. mesmo bate-horário. Às 18 18 Até, horas. então, horas. até segunda às 18. Glória que chegou agora. Glorinha, assista a gravação, que foi incrível. Meninas, gratidão. Ai, foi muito bom, meus Gratidão, amores. Muito bom estar com amores. vocês. Segunda a Muito gente se bom. encontra de novo, então, para falar um pouquinho mais de um outro pilar. E não perca essa oportunidade. Primeiro o lote Vem com a gente. soltou, depois não vai reclamar o presente que o universo está te dando para você participar dessa imersão incrível, receber dessas 4 energias que tá aqui e o que mais é possível. Aí Bora. o Aí, pessoal vai falar assim, ah, nossa, mas vocês vão deixar só 5 dias esse valor? Sim, porque é tão especial esse valor, realmente, que assim, são só 5, é Gente, só até o dia 15, é gente, não simbólico perca, esse de valor. verdade. É. Perdoa, é simbólico. 4 potências aqui, meu amor. O dia inteiro, facilitando. Gratidão, Trazendo Nath, que bom. consciência. O que E mais é outra, Vem né? com a possível? Quando gente, você dia 6. escolhe aquilo que é verdadeiro para você, você não vai esperar para comprar no último dia, porque você já começa desde o momento em que você faz a inscrição a receber da imersão, a receber da energia. Já começa a mexer no seu universo, que você fala: "Nossa, o que está acontecendo aqui?" É a energia da imersão trabalhando você. Então, se você se exato. escolhe e escolhe estar com a gente nesse dia lindo, nesse domingo fantástico, bora Vem com a que o gente. lote é só de 5 dias, hein? Então, Bora lá, bora. É isso, gente. Beijo, amores. meninas. Beijo grande Gratidão. para Beijos vocês que ficaram maravilhosas. aqui Beijo. acompanhando a gente. Até segunda-feira. Até. Tchau, tchau.